pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo especial que eu fiquei de contar para vocês as tretas da história do Brasil. Vamos falar sobre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Esse vídeo é um vídeo mais curto porque é um vídeo que a prof precisava falar e eu separei do outro conteúdo da aula anterior porque ia ficar muito longo. Preferi fazer separado. Agora que eu peguei o meu livro ninja, vou digitar para vocês, vou mandar também lá na plataforma esse textinho que você deve colar no seu caderno. O que a gente pode falar sobre Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira acontece em 1789, tá? Aqui no Brasil. Então pensa, 1789. Vamos fazer relembrar aqui, um apanhado para a gente relembrar. O Brasil foi descoberto em 1500, tá? Passa-se um tempo e começa a vir para cá pessoas enviadas lá por Portugal para colonizarem o Brasil. Certo? A prof até comentou com vocês que muitas pessoas que estavam presas tiveram o direito de escolher se preferiam continuar presas ou vir para a colônia. E a maioria que estava preso prefere vir para a colônia. Claro que o risco era grande, né? A vinda para cá nos navios eram perigosos, eram difíceis, muitas pessoas não sobreviviam por causa, né, de acidentes no mar, o navio afunda, ou por conta das doenças que se pegavam nos navios. A gente já falou sobre o dia a dia dos marinheiros, a gente falou sobre passar fome, a dificuldade, a falta de higiene, as doenças. Então era bem complicado para chegar, né? Mas os que chegaram aqui ficaram e foram colonizando. Foram criando vilas, né? Foram tendo famílias e netos, né? Filhos, netos, bisnetos, enfim. A gente tá falando de um Brasil nessa época. A gente tá um barulhão aqui, tá? Mas eu vou ter que fazer o vídeo assim mesmo, não tem jeito. Ocorre que cria-se aqui no Brasil uma elite, umas pessoas com uma classe social um pouquinho mais alta. Eles são os descendentes de portugueses que vieram para cá e tinham um pouquinho mais de dinheiro. Eles começam a trabalhar, vender, enfim, mandar para Portugal produtos, começam a ficar com um pouco mais de dinheiro e cria-se então uma classe mais alta aqui, tá? Muito bem, cria-se uma classe mais alta e tem a classe mais baixa, né? Vem para cá os escravos também, trabalham, então nós temos uma classe mais alta, uma classe mais baixa, temos os escravos e os indígenas ali que não tem direito a nada, ok? Ok. Muito bem. Ocorre que a gente estava vendo no último vídeo sobre Minas Gerais. A prof contou aqui de Paranaguá, tinha um pouco de ouro, vieram para cá, viram que não era muito. Vai todo mundo então lá para Minas Gerais em busca do ouro, né? A Estela acabou de mandar mensagem que eu tô vendo. Bom final de semana, mãezinha também. Veio aqui uns alertas para prof quando chega e-mail, tá? Isso que eu vou vendo. Ocorre que lá em Minas, né, eles estavam lá minerando e eles tinham que pagar os impostos para Portugal. Lembra que a prof falou? A coroa portuguesa, quanto de ouro saiu do Brasil foi para lá. E eles pagavam muito imposto sobre esse ouro que eles conseguiam, tá? Lembra que a capital era Salvador, ela muda para o Rio de Janeiro por causa do porto, que justamente por lá que iria esse ouro ser mandado para Portugal para ficar de olho aqui assim, né? Para ver se não estavam passando mais ouro do que estavam declarando e pagando assim menos impostos. Os impostos eram extremamente altos, tá? Quem ganhava mais com esse ouro era a coroa portuguesa, tá? E a elite de Portugal moravam lá em Portugal. E não aqui os descendentes de portugueses já brasileiros, né, já nascidos em terras brasileiras, eles já não estavam ganhando tanto quanto a elite lá. E estavam ficando muito bravos, porque a parte pior era deles, trabalhar para conseguir o ouro e pagar um monte de imposto e não sobrar muito. Então eles não estavam gostando muito da situação. Acontece que, lembra, a gente estava estudando, o ouro, de tanto eles explorarem e de tanta gente para lá para explorar, ele começa a acabar mais rapidamente, né? Só que os impostos, quando o ouro começa a acabar mais rapidamente, os impostos começam a subir. Então, o lucro de quem trabalhava foi ficando cada vez menor. E essa elite, esses donos de terras, onde dava para minerar ali,
aquelas pessoas com mais dinheiro que estavam comandando, que mandavam seus escravos para lá para trabalhar, né? Os senhores que tinham mais dinheiro, esses coronéis aí, eles começaram a ficar muito bravos com a situação, muito bravos. E falaram assim, nós vamos se revoltar e vamos tentar nos separar de Portugal. Não queremos mais ser colônia de Portugal. Vamos pedir então, vamos, né, pedir não vai adiantar, vamos fazer uma rebelião aqui. Vamos fazer uma rebelião e vamos separar então Minas Gerais do resto do Brasil. Minas Gerais vai ser um país separado e não vai ser colônia de Portugal, porque assim a gente para de pagar tanto imposto, porque assim não dá, eles estão cobrando um absurdo. Acontece que o problema nessa época não era só os impostos. O problema nessa época é que era assim, ó, Portugal é que dizia o que a gente podia produzir no Brasil. Então, eu vou dar um exemplo bem bobo, tá, gente? É só um exemplo, assim, aleatório, que eu vou criar agora na minha cabeça aqui para vocês entenderem. Digamos que existe, sei lá, bananada, sei lá, acabei de inventar, doce de banana, bananada, tá? E a gente queria vender isso para fora do Brasil. A gente quer exportar esse produto, não tem lá fora. Portugal vem e diz, não, vocês não vão. Por quê? Porque Portugal não queria. Vocês só podem vender a banana para nós. Então, assim, ó, tudo que o Brasil produzia, fosse vegetal, animal, fosse qualquer produto artesanal, de artesãos que faziam as coisas, qualquer coisa, só poderia ser vendido para Portugal. Se a Espanha, Inglaterra, qualquer outro lugar, França, quisesse comprar de nós, por exemplo, pau-brasil, ou especiarias, lá aquelas drogas do sertão que eu falei no outro vídeo, era proibido vender para eles. A gente não podia vender para nenhum outro país que não fosse Portugal. Então, só Portugal poderia comprar nossas coisas. E tudo que a gente precisasse, preciso de uma máquina que vai me ajudar aqui com a lavoura e tal, ou preciso de, sei lá, um medicamento, ou qualquer outra coisa, eu não poderia comprar de nenhum lugar que não fosse Portugal. Então, a gente só podia vender para Portugal e a gente só podia comprar de Portugal. Prof. Mel, mas aí Portugal podia colocar um preço bem caro. E é o que eles faziam, gente. Eles cobravam caríssimo, caríssimo. E se a gente conseguisse um preço melhor lá da Inglaterra? Era proibido, não dava para comprar nada de outro país. A gente era obrigado a pagar absurdamente caro para comprar as coisas de Portugal e vender absurdamente barato, porque eles pagavam muito pouco sobre os nossos produtos. Então, eles cobravam um imposto absurdo, a gente só podia vender para eles e eles pagavam tudo muito pouco. A gente só podia comprar deles, eles cobravam muito caro por tudo. E, além de tudo isso, deixa eu lembrar aqui, fazer um monte de coisa que eu tenho que falar. Principalmente a pólvora era usada para explodir pedaços lá de rocha, enfim, para fazer essas escavações do ouro. Era muito caro. E a gente não podia produzir pólvora aqui, era proibido. Eles não deixavam a gente fazer uma fábrica de pólvora, tinha que comprar deles. E era muito, muito caro. Tá? Então, aqui também essa elite, essas pessoas que tinham mais dinheiro, queriam que tivesse uma universidade aqui para os seus filhos estudarem e não ter que mandar eles para fora. Não ter que mandar eles para Portugal, para Espanha para estudar. Eles queriam que tivesse aqui uma universidade. E queriam que tivesse aqui também uma Casa da Moeda. Casa da Moeda é aquela que produz as notas e as moedas, os dinheirinhos. Tinha que vir lá de Portugal. Então, eles queriam que tivesse aqui uma Casa da Moeda, que aqui tivesse uma universidade, que a gente pudesse comprar e vender os produtos para quem a gente quisesse, não ser obrigado só para eles. E ocorre que, durante essa mineração, as pessoas acabavam se endividando para comprar coisas. E essa dívida era sempre feita com Portugal, porque a gente tinha que comprar de lá os produtos. E os juros era muito caro. Então, uma dívida que era desse tamanho, logo se tornava desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, por conta dos juros, que eram muito altos. Então, o que eles estavam brigando? Essa elite foi pensando e viu que ela estava muito prejudicada. E falou assim,
vamos fazer uma rebelião e vamos nos separar de Portugal e vamos virar... Minas Gerais tem que virar um país separado. Como que a gente vai fazer isso? Vamos também, então, chamar as pessoas um pouco mais pobres e vamos convencê-las a participar conosco. Tá, mas pensa bem, a gente também precisava do apoio dos escravos. Como é que a gente vai conseguir o apoio dos escravos? Vamos dar alguma regalia para eles também, que eles também vão falar, puxa, é verdade, vale a pena e vão lutar conosco, tá? Então, lá em Minas tinha uma elite que tinha grana, que tinha dinheiro, que estava lá explorando ouro, vendendo e ganhando dinheiro com isso. Tinham os homens livres que não vão ser tão ricos, né? Não tão bem de vida quanto as pessoas da elite, mas eles vão fazer outros tipos de trabalho, artesãos, vai ter lá médicos, vai ter lá dentistas, vai ter lá outros profissionais que não vão ser tão ricos, mas não vão ser tão pobres. Seria hoje o que a gente chama de classe média, tá? Eles também vão ser chamados ali para participar. Muito bem. Ocorre que a treta começa agora, tá? Agora vocês já entenderam o que estava acontecendo no Brasil, a gente já entendeu qual que era a bronca, aí começa a treta a aparecer. Portugal não estava nem aí, ele só queria sugar e queria dinheiro da gente aqui, tá? Então, essa elite, essas pessoas que tinham mais dinheiro lá em Minas Gerais, eles já não estavam gostando dessa história, de todo esse vínculo com Portugal, tá? Então, ele vai convencer, então, né, algumas pessoas pobres ali, classe média também, a participarem dessa revolta. Muito bem. Então, em 1789, esse movimento, essa revolta que acontece ali em Minas Gerais, ela começa e ela é conhecida como Inconfidência Mineira, tá? Eles queriam tornar, então, Minas independente, separado do resto do Brasil, dizer que Minas era um país, tá? E eles começam ali a criar uma lista de coisas que eles vão exigir, as exigências dele, que eles queriam com a Inconfidência. Então, o que eles queriam conseguir com essa revolta? Eles queriam que Minas Gerais se tornasse independente de Portugal. Eles queriam uma casa da moeda aqui e uma fábrica de pólvora, tá? Queria ajudar na mineração. Eles queriam poder vender e comprar produtos de quem quiseres e poder produzir produtos aqui no Brasil. Mas eu só posso... Porque assim, a gente não podia escolher o que a gente queria produzir. Porque Portugal dizia, não, isso vocês não vão fazer. E eles queriam o direito de poder produzir sim. Mesmo que a gente comprasse produto de Portugal, a gente tinha que ter o direito de fazer o nosso aqui nacional. Então eles brigavam por isso. E eles, para convencer os escravos a participarem, eles colocaram ali como uma das coisas que eles estavam brigando para conseguir, com essa revolta, era libertar os escravos que tivessem nascidos no Brasil. Então, assim, quem era escravo, que estava sendo trazido da África, estava lascado, ia continuar sendo escravo. Mas os escravos nascidos no Brasil, eles deixariam de ser escravos e seriam livres. Gente, tinha muito escravo sendo trazido ainda nessa época lá da África. Mas esses escravos acabavam tendo filhos aqui. Então, para eles, mesmo que eu fosse uma escrava africana, mas eu tivesse um filho, uma filha aqui, nascido no Brasil, esse meu filho e essa minha filha poderia ser livre. E qual é o pai ou a mãe que não vai tentar e lutar pelo seu filho? Mesmo que para mim não melhore nada, vai melhorar para o meu filho. Pergunta para seu pai e para sua mãe se eles não fariam qualquer coisa por você. Eu faria qualquer coisa pela Roberta. Claro que eu lutaria, mesmo que eu não ganhasse nada, a chance que ela fosse livre, para mim era muito. Então, claro que eu participaria. E foi assim que eles conseguiram que os escravos também participassem. Percebe? Então, assim, eles conseguiram ali, eles não iam libertar, mas vamos libertar só alguns. Né? Eles conseguiram dar um jeitinho ali para não libertar todo mundo, mas para convencer os escravos a entrar na treta junto com eles. E os escravos falaram, pô, tem alguma vantagem, então vamos aí. Foram também. Eles queriam fundar uma universidade lá em Vila Rica, que era o nome desse vilarejo, lá em Minas, né? Eles queriam por quê? Porque daí tem muita gente que era classe mais baixa e classe média, poderia fazer uma faculdade.
sem precisar ir para Portugal. Então, a chance do pobre ver seu filho estudando, seu filho doutor, também convencia os pobres a quererem participar disso. E eles falavam que se os produtos fossem feitos aqui, também teria mais emprego. Então, duplamente os pobres falaram, não, também vamos participar dessa revolta sim, tá certo, vamos separar mesmo. E ele, claro que a elite queria obrigar Portugal a perdoar as suas dívidas, né? Que eles não devessem mais nada, porque aqueles juros era muito alto. Então, essas eram as reivindicações que aconteceram na Inconfidência Mineira. O que acontece é o seguinte, sempre tem um X9, ponha isso na sua cabeça, na vida, no mundo, na sala, na escola, na sua família, sempre tem um que é X9, que vai contar, que vai fofocar, tá? Ponha isso na sua cabeça, sempre. Essa rebelião também vai ter um X9, vai ter um abençoado que vai dedurar que eles estavam querendo fazer essa rebelião, tá? E claro, vai ter o Judas aqui. Então tem o Judas aqui que vai trair todo mundo e vai contar para Portugal que eles estavam querendo fazer essa revolta para ter a independência em Minas e falar de todas essas reivindicações. Ocorre que, agora olhe como é a trama e a política, já começamos com a política já nesse tempo. Olha o que acontece, ó pessoa. Acontece que, deixa eu ver se nesse livro fala o nome do abençoado que entrega a todo mundo. Vamos ver. Tá, vem aqui em algum lugar o nome do abençoado que dedurou eles. Vou ver se a prof acha aqui no livro. Eu não vou esse nome eu não sei decor. Eu já vou achar aqui o nome do abençoado, que foi o fofoqueiro, que me conta tudo lá para Portugal. Mas antes de eu contar quem era o fofoqueiro, que eu já vou achar, acho que vai ter no livro de vocês o nome do abençoado que foi o fofoqueiro. Pera aí. O que vocês têm que saber sobre isso? Quando Portugal fica sabendo que está rolando essa revolta aí, tá? E que eles vão querer... esse aqui vai ser o próximo conteúdo. Tá aqui, em confidência. Vamos ver se diz o nome do abençoado. Não diz o nome do homem fofoqueiro. Não, diz apenas que um dos participantes. Mas eu vou ver se eu descubro o nome dele, gente. Vou ver se eu acho o nome do abençoado que foi o fofoqueiro que foi lá contar. Acontece o seguinte, galera. A elite fazia muito comércio com Portugal, comprava e vendia. Eram as pessoas que tinham o dinheiro, tinham a grana. Então, Portugal, quando fica sabendo que o fofoqueiro conta, manda uma carta lá, eles vão querer fazer uma rebelião, eles estão querendo isso, tá todo mundo envolvido aqui, lá, e dá uma lista de nome para ele de quem estava envolvido. O rei de Portugal, ele quebra a cabeça pensando como que ele ia punir essas pessoas. Ele queria, olha o que ele queria dar uma punição exemplar, mas se ele matasse alguém da elite, seria muito perigoso, porque daí sim os outros poderiam se revoltar mais, poderia continuar existindo essas revoltas. E outra, era alguém que eles faziam um acordo comercial que eles ganhavam dinheiro com aquela pessoa. Se eles matam uma pessoa com quem eles ganham dinheiro, eles deixam de ganhar esse dinheiro. Então eles quebraram a cabeça e falaram assim, a gente tem que dar uma punição exemplar, principalmente se eu pegar um escravo e matar, ninguém vai estar nem aí. Então não adianta eu matar um escravo, tá? Se eu pegar um homem branco ali de classe média, da classe pobre, um homem livre pobre e matar, ninguém vai, tiro liro, não vai dar bolhufas também. Se eu pegar alguém da elite e matar, eu perco dinheiro, a elite se revolta mais ainda, isso vai me dar um problema. Vamos pegar alguém então que seja classe média. Melhor, ele vai ser um exemplo para os menores, um exemplo do que pode acontecer com os que têm mais dinheiro, e a gente não mata nenhum que tem muito dinheiro. Ok, quem vamos pegar? Ocorre que
Olha só, olha a novela. Tinha um cara chamado Tiradentes. O Tiradentes, ele queria ser o amigão dos caras lá da elite, tá? Os que tinham. Ninguém ia muito com a lata dele, não. Não dava muita pelota pra ele, não. Ele era meio chatão, sabe? Tem algumas fontes históricas que relatam isso, que ele fazia questão de querer fazer parte da elite, e na verdade a elite não curtia muito, porque ele não era um homem rico. Ele era um dentista, só, classe média. Então a elite fazia meio que torcia o nariz pra ele. E ele tava lá sempre no meio, querendo estar junto, seu amigão da galera. Ah, vamos fazer mesmo essa revolta. Tava lá. Ocorre que, naquela lista que o fofoqueiro manda para Portugal, tava o nominho de quem tava ali, da elite, de alguns da classe média, o nominho dele tava lá junto. E daí lá em Portugal, o rei, a sua corte que tava lá junto com ele, ajudando ele a tomar as decisões, quebraram a cabeça politicamente como vão punir, com uma punição exemplar, sem a gente pegar os que são muito pobres, que não vai resolver nada, os escravos não vai resolver nada, a elite vai prejudicar nosso comércio aqui, pode criar mais revolta ainda, pode fazer com que não adiante nada. Como que nós vamos fazer? Vamos pegar um classe média. Quem que nós vamos pegar aqui então? Ah, tem o tal do Tiradentes que é chatão aqui, ó, esse daqui. Esse é um bom exemplo. Ele é um dentista, ele não é pobre, mas também não é da elite, não tem tantos amigos assim que gostem tanto dele para querer que ele não seja o culpado. Tá bom, então vamos pegar o Tiradentes. Ele vai ser o bode expiatório. Galera, o termo, e aqui eu faço um parênteses para você entender. Bode expiatório é um termo que lá na Bíblia já se usa. O bode expiatório, ele era um bode que era pego, levado pela cidade inteira, onde as pessoas cuspiam no bode. Cuspia no bode. Credo, prof, que nojo, cuspia no bode. Sim, as pessoas cuspiam no bode, verdade, juro. Cuspiam no bode, e eles diziam que aquele bode levaria todos os seus pecados. Então eu pensava assim, todos os meus pecados, e cuspia, e assim ia lá e fazia uma oração, como se os meus pecados fossem colocados naquele bode, e eu estivesse livre desses pecados. Ele era levado para o deserto, sacrificado, então todos os pecados morriam junto com o bode. Tá? Essa é uma história já do tempo bíblico, tá? Esse termo bode expiatório é bem isso. Alguém tem que pagar pelo pecado de todo mundo. Entendeu por que é bode expiatório? Então, Tiradentes é o bode expiatório porque ele paga pelo pecado de todos. Todos da elite que não foram punidos de outra forma, não morrem nem nada, quem paga o pato é o Tiradentes. Então, ele é o bode expiatório porque ele paga pelo pecado de todos. Ele morre pelo pecado de todos ali. Tá? Olha a treta. Então tá, o que acontece? Lá em Portugal, então o rei quebrou a cabeça junto lá com a corte, como que nós vamos fazer, e fazem um decreto real, mandam um papel pra cá, dizendo que estão sabendo da rebelião, dizendo que pode parar com isso, dizendo que todo mundo tá sendo julgado, dizendo que pensaram muito sobre aquilo, e que o Tiradentes era condenado à morte. Os outros tiveram que pagar uma multa, e nada, muita coisa. E mandam pra cá já dizendo, indicado. Quando acontece o julgamento de Tiradentes, esse julgamento, na verdade, foi uma farsa. Não importaria o que Tiradentes falasse, quantas testemunhas ele tivesse, o que quer que acontecesse. Não mudaria, porque lá de Portugal já veio a ordem dizendo, quando tiver o julgamento, ele seja condenado à morte. Então não houve um julgamento de verdade. O julgamento foi só uma encenação, foi só um teatro. E ele foi condenado à morte e pagou pela inconfidência, tá? Então, olha só. Antes mesmo dessa rebelião, dessa revolta começar, o fofoqueiro já tinha contado para Portugal, Portugal já tinha julgado as pessoas, já tinha mandado esse papel para cá, os policiais aqui, as autoridades aqui no Brasil foram lá e deram em todo mundo, leva todo mundo preso, tal, fica todo mundo, oh meu Deus, descobriram, antes de começar já descobriram, e fazem um julgamento com o juiz, tudo para dar um susto na elite, mas na verdade já se sabia quem morreria era Tiradentes, tá? Foi muito rápido isso. O fofoqueiro contou isso muito rapidamente.
Então, Portugal agiu muito rapidamente. A rebelião não chegou a acontecer. Repita comigo, a Inconfidência não chegou a acontecer. Portugal já soube antes e puniu antes, tomou providências antes. A Inconfidência não chegou a acontecer. Tá? Esse detalhe é importante. Então, a Inconfidência não chegou a acontecer. Ok? Ok. Muito bem. Então, as autoridades que quiseram, né, dar uma punição exemplar, encontraram, então, no Tiradentes que ele não era da elite, mas também não era pobre, tá? E é o Tiradentes que vai sofrer. Tem aqui um texto histórico, que é uma fonte histórica, tá, gente? Ele é bem antigo, ele é uma carta de 1750, 1808. Ah, o Brasil de 1750 a 1808. Muito bem. Ele está contando bem esse período da história. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó. O meu é assim, azulzinho essa carta, tá? Vou ler para vocês o que diz aqui, ó. Antes que deixassem Lisboa, a culpa dos prisioneiros foi determinada e estabelecida em linhas gerais da sentença. A Carta Régia de 15 de outubro visava claramente e somente o alferes Silva Xavier, porque o modesto Tiradentes iria ser transformado em bode expiatório. Tiradentes não pertencia à plutocracia mineira. Plutocracia quer dizer quando a elite que manda, tá? Não era da elite mandatária ali, dos dinheirudos ali do lugar que mandava, que todos os demais integravam. Tinha tentado ingressar nela com afinco. Ele tentava fazer parte da elite, mas fracassara sempre. Ninguém dava trela para o Tiradentes. Não era influente. Ele não era uma pessoa de sobrenome, uma pessoa influente, uma pessoa que as pessoas escutavam. Não tinha importantes ligações de família. Ele não tinha uma família que era respeitada, era escutada, tinha terras, nada disso. Na verdade, o alferes provavelmente nunca esteve a par dos planos e objetivos mais amplos do movimento. Eles só contavam para o Tiradentes o que eles queriam. Ele não sabia, na verdade, toda essa trama que estava acontecendo, que eles faziam reuniões escondidas e não convidavam o Tiradentes. Ele não estava sabendo de tudo. Inconfidentes importantes haviam evitado cuidadosamente relacionar-se com ele. Quer dizer, quem tinha grana não queria contato com o tal do Tiradentes, que era ali só mais um. Não era alguém importante, não tinha sobrenome, não tinha dinheiro, não era da elite. Ninguém queria dar papo para esse Tiradentes aí, esse esquisito aí. Ninguém queria dar papo. E ele continuava insistindo em querer fazer parte da elite, se tornando o chatão da rodada. Todo mundo olhava meio... quem tá vindo aí? Tiradentes. Entenderam? Ok. Pouca gente levaria a sério um movimento chefiado por um simples Tiradentes. Um julgamento-exibição, seguido pela execução pública de Silva Xavier, proporcionaria o impacto máximo como advertência, ao mesmo tempo que minimizaria e ridicularizaria os objetivos do movimento. Tiradentes seria um perfeito exemplo para os outros colonos descontentes. A leitura da sentença, 18 de abril de 1792, na sala do Tribunal do Rio, teve duração incrível de 18 horas. A audiência durou 18 horas. Olha, galera, das 8 da manhã até depois das 2 da madrugada. Então, dramaticamente, como fora planejado, a leitura da carta de clemência, clemência é perdão. Então, a rainha de Portugal mandou uma carta perdoando algumas pessoas. Todas as sentenças, menos a do alferes Silva Xavier, foram comutadas. Comutadas é mudadas. Em banimento. O espetáculo estava quase no fim. Na manhã de 21 de abril de 1792, Tiradentes, escoltado pela cavalaria do vice-rei, foi conduzido a um grande patíbulo nas cercanias da cidade. Aí, ao redor das 11 horas, sob o rigor do sol,
com os regimentos formados em triângulo, depois de discursos e aclamações, a nossa augusta, pia e fidelíssima rainha, o bode expiatório foi sacrificado. Ou seja, junto com aquela carta dizendo, eu tô sabendo aí que vocês estão aprontando para a elite, aquele puxão de orelha na elite, alguns foram banidos, não são proibidos de voltar a Portugal aqui, vocês não são bem-vindos, não podem voltar, não podem mais pisar aqui. Alguns teriam que deixar as terras de Minas como castigo, mas ninguém foi morto. A rainha mandou fazer o julgamento, fez todas as acusações, condenou um monte e daí ela fez uma carta de clemência, de perdão. Ela fez um papel perdoando todos os nomes daquela lista que o fofoqueiro deu a ela, menos um. O único que não recebeu o perdão da rainha foi o Tiradentes, tá? O único que não foi perdoado foi o Tiradentes. Todos os outros foram perdoados. Olha só que grande sacanagem. Aí, o que eu posso dizer para vocês, pessoas bonitas? O nome do Tiradentes era Joaquim José da Silva Xavier, tá? Só para saber o nome inteiro dele. Muito bem. Ocorre que Tiradentes, na verdade, ele não estava organizando ali essa revolta, essa inconfidência. Não estava. Ele estava querendo fazer parte ali, sim. Ele não sabia de todos os planos, ele não sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele foi usado de bode expiatório. Então, ele foi condenado para dar uma punição exemplar para todos que participaram daquilo, como um aviso. Não tente que isso vai acontecer com você. Todos os outros foram perdoados e ele foi o único que morreu. Tá? Muito bem. Ocorre que não só aconteceu essa revolta em 1789, como em 1798, 9 anos depois, ocorre uma segunda revolta no Brasil, lá na Bahia. Sai de Minas e vai para a Bahia. Agora vai ser a Conjuração Baiana que vai acontecer. Mas deixa eu parar um pouquinho que a prof precisa tomar um copo d'água. Só um pouquinho. Pronto, pessoas bonitas. Tomei uma aguinha aqui. Pra aguentar. Vamos lá. A garganta da prof já vai dando sinais aqui, né? Deixa eu pegar minha cobertinha aqui, ó. Olha que delícia da nova cobertinha. Hoje tá frio pra chuchu. A prof tá fazendo aqui um vídeo bem com frio. Vou pegar a cobertinha. Então, pessoas lindas, vamos falar da Conjuração Baiana. Lembra que a Inconfidência, a prof falou que ela foi feita pela elite, né? A conjuração não. A conjuração, ela vai acontecer e ela vai ser organizada por pessoas pobres, tá? Não são a elite, são pessoas pobres sem muito estudo. Ela vai acontecer na Bahia. Então pensa, Inconfidência Mineira é de Minas Gerais. Conjuração Baiana é da Bahia, tá? Ela acontece na Bahia, acontece organizada por pessoas pobres que se revoltam com a situação econômica que elas estão. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Desde aquele tempo as pessoas ganham pouco e os produtos sobem muito e elas não conseguem viver e comprar aquilo que precisam. Tá? Ninguém consegue viver muito bem. Hoje em dia, se o seu pai e sua mãe vão ao mercado, eles voltam falando para você que os preços estão cada vez mais altos e o salário continua o mesmo. Naquela época estava acontecendo justamente isso. Os produtos estavam cada vez mais caros, o salário continuava baixo, não reajustava e as pessoas não estavam conseguindo sobreviver, comprar os produtos para sobreviver. E isso começou a gerar muita revolta, porque as pessoas trabalhavam, ganhavam pouco e não conseguiam nem comprar o que precisavam. E isso começou a gerar muita revolta nessa população mais pobre. Claro, quem é mais pobre tem menos dinheiro, menos condições de comprar, e isso foi dando muito problema. Então, eles criaram uma revolta. A Inconfidência, eu falei para você, ela não chegou a acontecer, teve um fofoqueiro que contou, e ela foi reprimida, né, pela coroa portuguesa antes mesmo de começar. A conjuração não. A conjuração, ela é muito importante que a gente saiba, porque ela foi o primeiro movimento de revolta num grande centro urbano. Seria como se fosse uma cidade ali, né, a Bahia, nessa época.
Então, seria assim um grande centro urbano, um lugar onde muitas pessoas moravam, uma pequena cidade, né, um centro urbano. E ela acontece, então, é a primeira revolta que chega a acontecer num grande centro urbano. Por isso que ela é muito importante. Eles, então, estavam brigando justamente por aquilo que a prof falou. Eles só podiam comprar produtos de Portugal, só podiam vender para Portugal. Portugal que dizia o que a gente podia ou não produzir aqui ou fabricar aqui. E eles queriam fabricar coisas aqui e não precisar mais comprar de Portugal, porque ficaria bem mais barato. E Portugal não deixava. E isso estava revoltando muito a população. Os preços muito altos, o salário muito baixo. Só podiam vender para Portugal, só podiam comprar de Portugal, não podiam vender para outro país, ganhar mais dinheiro, não podiam comprar de outro país produto mais barato, não podia produzir aqui o produto que eles queriam, porque Portugal é que decidia o que podia e o que não podia fabricar aqui dentro do Brasil. Então, eles se revoltaram muito, tá? Queriam reajuste de salário, reajuste dos preços que ficassem mais baratos, né? Eles queriam também... Eles fizeram uma lista também, igual na Inconfidência, das exigências que eles estavam fazendo. Então, eles queriam a liberdade do comércio, poder escolher o que querem produzir aqui, poder produzir, poder vender para quem quiser, poder comprar da onde quiser. Eles queriam a extinção completa do trabalho escravo. Eles não queriam só os nascidos aqui, então, que a gente vai libertar. Não, eles queriam assim, acabou a escravidão, ninguém mais vai ser escravo. Era isso que eles estavam lutando. Queriam que a Bahia se tornasse um país independente do Brasil e de Portugal, tá? Igual Minas. Minas também queria isso, queria independência de Minas. A Bahia queria independência da Bahia. E queriam uma igualdade social. Eles queriam uma igualdade de direitos e de renda da população. Eles não queriam que poucos tivessem muito e muitos tivessem... Ó, o carro do ovo agora, gente. Cada hora é um barulho aqui, onde a prof mora, né? Aqui passam 5 carros do ovo por dia. Misericórdia. Então, eles queriam, retomando, a igualdade social, que os direitos das pessoas fossem, independente de ser rico ou pobre, eles queriam os mesmos direitos e queriam uma igualdade social, uma igualdade de renda também. Que não existisse poucas pessoas com tanto dinheiro e muitas pessoas com quase nada, tá? Essa era a lista das exigências dos revoltosos da Conjuração Baiana. Então, o que a gente vai achar aqui de parecido? Essa liberdade do comércio, eles também queriam na Conjuração, na Inconfidência e na Conjuração também. Essa liberdade de escravos na Inconfidência, eles queriam que libertasse só os nascidos no Brasil. Na Conjuração, eles queriam que libertasse todos. Eles queriam independência de Minas. Aqui, eles queriam independência da Bahia. Eles queriam lá... aqui eles queriam igualdade social, igualdade de direitos, igualdade de renda, né? Lá eles queriam uma universidade, lá eles queriam a dívida, o perdão das dívidas da elite, né? Então lá eles vão estar pensando mais nos ricos, aqui eles estão pensando também mais nos pobres e nos escravos, porque é um movimento feito por pobres e escravos, não é um movimento feito pela elite. Lá em Minas foi um movimento feito por quem tinha, pela elite. Aqui é um movimento feito pelos pobres, tá? O que acontece de diferente entre a Bahia e Minas? Lá na Bahia, como era elite, eles foram condenados e depois perdoados com uma carta de perdão da rainha e só Tiradentes morre na Inconfidência. Aqui não, como se tratavam de pobres, de escravos, de soldados, o que acontece? Eles mandam matar todos, todos são condenados à morte. Essa foi a punição para as pessoas que estavam participando, para os revoltosos que estavam fazendo a Conjuração Baiana. Todos foram condenados à morte. Então, veja, tem aqui também outra fonte histórica, aqui em azulzinho. Quando é azulzinho é uma fonte histórica diferente que eles trazem pra gente. Nesse livro ele conta assim, ó, pelos registros da época, os rebelados que foram processados e julgados pelas autoridades portuguesas formavam um grupo de 34 réus, 34 pessoas condenadas. Um negro escravo, 9 pardos escravos. Pardos é que tem a pele não tão escura, tá? Ela é mais morena do que preta, tá? Então, 9 pardos escravos, 4 pardos forros. Forros é que eram ex-escravos. Eles ganharam uma carta de alforria, de liberdade. Então, 4 escravos libertos, 10 pardos livres, 10 morenos que eram homens livres,
10 brancos, sendo 7 soldados, 2 artesãos e um médico. Todos foram condenados à morte. Tem até aqui o Rugendas fez outro quadro do Asilo Nossa Senhora da Piedade, lá em Salvador. Aqui eu vou mostrar para vocês a figurinha, que legal. Estão vendo? Aqui na frente desse Asilo da Piedade, foram executados, então, alguns condenados ali, alguns réus, alguns mandantes ali da Conjuração Baiana, em 8 de novembro de 1799. Eles foram condenados à morte ali por enforcamento, tá? Foram todos mortos. Então, o que a gente tem que saber, então, dessas duas revoltas? Pensa comigo. Em Minas, acontece a Inconfidência Mineira. Na Bahia, acontece a Conjuração Baiana. Na Inconfidência, esse movimento é feito pela elite. Aqui, ele é feito por pessoas pobres, mais humildes. Na Inconfidência, não chega a acontecer. Ela acaba antes de começar. Aqui ela acontece, de fato, e depois ela é reprimida pelas autoridades. Tá? Lá na Inconfidência, só uma pessoa morre, que foi o Tiradentes, usado como bode expiatório, como exemplo para os outros. Só ele é condenado à morte. Aqui todos os participantes são condenados à morte. Aqui eles vão lutar além da independência, eles vão lutar pelo perdão das dívidas da elite. Aqui eles vão lutar pela igualdade de direitos e de salários e de renda de toda a população. Aqui vai ter poucas pessoas pobres participando, aqui só pessoas pobres participando. Aqui só um condenado, aqui todos são condenados. Aqui eles vão pedir uma universidade, eles vão pedir o perdão das dívidas, eles vão pedir, deixa eu até ver na minha lista, não estou esquecendo nada. Liberdade, perdão das dívidas. Aqui. O direito também de produtos de serem feitos aqui no Brasil. Aqui também eles vão pedir o direito de vender para quem quiser, de comprar de quem quiser e de fazer produtos aqui no Brasil. Na independência, eles vão pedir também uma casa da moeda, né? E na conjuração, eles vão pedir a liberdade do comércio e a igualdade social, a extinção da escravidão e a independência da Bahia. Né? Lá eles querem independência de Minas. Então, essas são as diferenças dos dois, tá? Tem diferenças e igualdades aí nessa lista desses pedidos, tá bom? Os dois foram movimentos de revoltas que aconteceram no Brasil. Os dois estavam revoltados com Portugal e com essa dificuldade do comércio. O que mais, gente? Acho que é isso. E os dois queriam independência do seu estado, tá? Essas vão ser as igualdades que eles vão ter. Então, o que você precisa saber sobre conjuração e inconfidência é isso. Então, acontece a treta lá em Minas, o outro a treta acontece na Bahia. A treta vai acontecer com quem tem grana ali, com a elite, que vai fazer ali, contando ali, tentando fazer uma revolta, e nem vai acontecer, porque um fofoqueiro vai contar e vai acabar antes de começar. Aqui são os pobres que se reúnem, se revoltam, vamos quebrar tudo, não tá certo, lá. E isso acontece, aqui não, tá? E aqui eles vão pensar mais na elite, mais em quem tem dinheiro. Aqui eles vão pensar mais nos pobres, nos escravos. Eles querem direitos, eles querem liberdade, eles querem igualdade, eles querem dignidade, eles querem uma vida que seja possível de ser vivida, né? E de poder comprar, e poder comer, e poder pagar, e poder receber, e sem tanta exploração. Eu acho que o resumo é isso, gente. Essa foi a treta que aconteceu. 9 anos de diferença entre uma e outra, tá? Primeiro acontece a Inconfidência, 9 anos depois acontece a conjuração, tá bom? Eu acho que é isso, pessoas bonitas. O que é importante saber é que a conjuração aconteceu, foi a primeira grande revolta no centro urbano que aconteceu aqui no Brasil, isso é importante você saber. Então, a primeira revolta que acontece no Brasil,
Conjuração Baiana, tá bom? Eu acho que é isso, pessoas lindas. O mais importante sobre Inconfidência e Conjuração, tá aí, eu contei pra vocês as tretas, contei do Tiradentes, que ele era chegado em querer ser amigão lá da galera, a galera não curtia muito ele não dava muita trela pra ele, alguns até tentavam ficar meio longe, não quero nem contato com esse cara aí, e é ele que é usado como bode expiatório. Independente do Tiradentes ser uma pessoa que as pessoas não queriam muito contato com ele, por ele não ser rico, ele não ter montado, esquematizado, articulado essa revolta na cabeça dele, ele foi aquele que pagou por todos. Então, isso não desmerece a figura histórica de Tiradentes, tá? Tiradentes foi importante, prof. Mel? Claro que foi, ele foi o bode expiatório, ele foi aquele que pagou por todos. Não te lembra alguém isso? Né? Se a gente for ver a história bíblica, aí não teve alguém que pagou por todos os pecados, não, pelos nossos pecados, por sinal. Não foi condenado à morte também? Então, sim, também tem a importância de Tiradentes na história, assim, independente dele não ter articulado e ter sido tão ativo nesse movimento, nessa revolta que ele queria, essa separação de Portugal, ele foi o único condenado e ele pagou um preço muito alto. Né? Independente dele querer fazer parte dessa elite, não quer dizer que ele não tinha também ali boas intenções, não quer dizer também que ele não estivesse revoltado com a exploração de Portugal em relação ao Brasil. Então, não desmerece ele como figura histórica, ele é uma figura histórica importante sim, né? Merece respeito também pela história que teve, pela morte que teve, mas a gente sabe, agora a prof contou, né, as coisinhas que o livro não conta, a prof Mel conta para vocês, né? Que não foi bem assim como se diz, tá? Então, assim, de vez em quando a prof vai contando, né? Que na Princesa Isabel a prof contou, não foi bem assim, não era só porque ela era bondosa, né? A gente vai contando esses detalhes aí e a gente vai atrás de fontes históricas, né? Confiáveis para saber mais da história do Brasil. É importante que você saiba a história do seu país. Uma coisa que eu admiro muito, muito nos norte-americanos é que eles sabem muito da história do país deles. Você pode perguntar a quem for, eles sabem da história do país deles. Eles sabem cada presidente que teve no país, qual é o feito de cada presidente, eles sabem sobre a história e as revoltas que aconteceram. Eles não sabem nada de geografia dos outros países, tá? Pelo amor, não sabem, gente. Eles não sabem nem localizar alguns países no mapa, pra você ter noção. A geografia para eles é muito ruim lá, muito fraca. Porém, história do país deles, a gente tem que admirar. Eles realmente, por isso que eles amam tanto o país, lutam tanto por aquele país, têm um amor à bandeira, ao hino, aos símbolos do país, justamente porque conhecem e sabem as coisas da história do país deles. Coisas que nós aqui no Brasil deveríamos também nos importar um pouquinho e querer saber de verdade como é a história, tá? Então, assim, quando a gente estuda, quando a gente vai atrás para querer saber, a gente fica sabendo dessas coisinhas aí que os outros não contam. Quando vier a família real para o Brasil e a gente for falar isso do livro, eu tenho mais um monte de fofoquinhas para contar para vocês que a prof pesquisou e ficou sabendo, tá? Da vinda deles para cá. Foi um fiasco. Essa eu vou contar para vocês depois, tá? Cheio de fofoca para contar sobre a história do Brasil para vocês. Então, pesquise, vá atrás, não se conforme com apenas uma pessoa falando, leia vários relatos, 2, 3, 4, 5, compare. Vale a pena, você aprende bastante sobre a história do seu país. É importante a gente saber a nossa história, porque a gente só consegue fazer um futuro melhor quando a gente entende o passado. O passado que a gente teve dá sinais do porquê estamos assim hoje e qual será o nosso futuro se a gente não acertar a rota desse navio chamado Brasil, né? Então é importante que a gente saiba assim. Tá bom, pessoas lindas? Terminamos o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Vou deixar na plataforma um trabalho de história para complementar a nota. Deixa eu olhar aqui na minha bate-lista, prof. Tem várias bate-listas aqui, ó, de cada matéria, tá? Deixa eu ver minha lista de história. História, eu estava para pedir um trabalho para vocês e a avaliação que vai ter na semana que vem desse conteúdo e do conteúdo do vídeo passado. Então, assiste de novo esse vídeo de hoje, o vídeo da aula de história passada, que vai cair na prova. E vou deixar um trabalho para vocês mandarem para mim. Gente, eu adoraria receber isso em papel, sabia? Que no e-mail tá duro para eu ficar lendo lá as letrinhas, mas vou dar um jeito. Manda para mim, eu vou deixar na plataforma Plural.
uma folha de rotina de pensamento, tá? Que vocês vão preencher. Na live eu explico e vocês vão fazer essa rotina sobre o vídeo de hoje. Vocês vão ter que me explicar, em resumo, a Inconfidência, um breve resumo da Conjuração, o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Eu vou deixar esse modelo lá na plataforma Plural, você vai fazer e vai me mandar, porque vai valer nota para história. Então, terás que fazer. Assista esse vídeo novamente para você entender bem e poder fazer o trabalho e ir bem na atividade avaliativa dessa semana. Eu sei que você vai tirar de letra, tenho certeza que irá bem nessa prova. Vai ser uma prova tranquila para você fazer, tá? A gente se vê, pessoas bonitas, na segunda-feira. Hoje é sexta, dia 15, estou gravando esse vídeo que eu prometi. Já estou baixando aqui no canal. E a gente se vê na segunda, lá na live. Tem gente que... vocês têm que ler para mim um relato de viagem, né? É isso que a gente vai fazer na live. Então, eu vejo vocês lá. Qualquer dúvida, me pergunta na live. Tá bom, pessoas lindas? Fiquem com Deus. Um beijo grande da prof. O beijo especial do dia. Deixa a prof abrir aqui. Na minha bate-lista tabela de notas. O meu beijo especial do dia hoje vai para Isabelle e João Vitor. O João adora história, combinou, hein, João? Bem hoje na aula de história. O beijo vai para o João, que gosta e faz perguntas espertas nas aulas de história. E para Isa, que tá valendo hoje para mim o seu poema. Ficou muito legal e muito lindo, viu, Isa? A prof gostou mesmo de verdade. Então, um beijo imenso para vocês, beijo para todos os amores da prof, lindos, que estão empolgados, estão estudando, e eu tô bem feliz com vocês. Fiquem com Deus, beijo grande, fui.